Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os detalhes, as características principais do governo provisório do Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1934, né? Especialmente uma encrenca que ele teve aí com o estado de São Paulo, que foi a Revolução Constitucionalista, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, a Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, ela é dividida em três períodos: governo provisório, 30 a 34, constitucional, 34 a 37, o Estado Novo, de 37 a 45. Esses três juntos formam a Era Vargas. Mais tarde você tem o governo democrático de Getúlio Vargas, né, que vai de 51 a 54. Tá? Então a gente vai ver as características de cada um desses períodos. Mas mesmo assim, Getúlio Vargas tem três características que são comuns em todos os seus governos, são as suas características principais. E essas características são o populismo, né? Getúlio Vargas é o pai dos pobres, né? É o cara que o povo gosta, é o cara que dialoga diretamente com o popular, que faz coisas pelo bem do povo, que usa os meios de comunicação para mostrar a imagem positiva dele para o povo, que usa de leis trabalhistas para consolidar sua imagem diante dos trabalhadores. Ele também é um dos principais promotores da identidade nacional do Brasil. Né? A ideia de você ter um nacionalismo no Brasil, né, começa muito forte com Getúlio Vargas. E também Getúlio Vargas ele vai ser um dos principais patrocinadores do processo de industrialização do Brasil. Inclusive, várias empresas estatais vão ser fundadas durante o governo de Getúlio Vargas, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, e a FNME. Essas três características, elas permeiam todos os seus governos, tá? Permeiam toda a era Vargas. Agora a gente vai ver um pouco sobre o governo provisório de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas assume o poder depois da Revolução de 30. Quando Getúlio Vargas assume o poder depois da Revolução de 30, uma das coisas que ele faz é acabar com a Constituição que governava o Brasil desde 1891, né, a Constituição Republicana do Brasil, e ele acaba com aquela Constituição. Quando ele acaba com aquela Constituição, o Brasil ele fica no meio de uma terra de ninguém de leis, porque a gente não tem mais uma Constituição, né? A gente não tem mais leis que governam o Brasil e a gente precisa fazer uma nova Constituição. E fazer uma Constituição não é simples, então ele precisava convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, os políticos precisavam se reunir, precisavam decidir quais que eram as leis, votar essas leis, para daí fazer a Constituição. Então, nesse período entre você ter a suspensão de uma Constituição e uma nova Constituição para o Brasil, é o que nós temos de governo provisório do Getúlio Vargas, que vai de 30 até 34. E durante esse período, Getúlio Vargas tinha dois desafios muito fortes. O primeiro desafio era enfraquecer as oligarquias que governavam o Brasil. Porque Getúlio Vargas ter assumido o poder não significava que quem governava o Brasil antes tinha perdido todo o seu poder, né? Tinha perdido a sua influência, especialmente os paulistas. Então Getúlio Vargas precisava enfraquecer os coronéis, precisava enfraquecer os paulistas, enfraquecer aqueles que governavam o Brasil até então. Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas ele precisava agradar os seus aliados, porque Getúlio Vargas não subiu sozinho ao poder, ele subiu com o apoio da população, né, da classe média urbana, do proletariado e principalmente o apoio dos militares. Então Getúlio Vargas, agora que ele estava no poder, ele precisava agradar aqueles que tinham ajudado ele a assumir esse poder. Então ele tinha esses dois desafios: enfraquecer as oligarquias e agradar os seus aliados. E uma das formas de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo era uma política que é chamada de política dos interventores. O que é um interventor? Interventor é alguém que é escolhido pelo poder executivo, né? Ou às vezes pode ser pelo poder judiciário, mas alguém que é escolhido para governar e intervir em uma determinada situação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um governador de um estado. Esse governador ele foi eleito pelo povo. Então esse governador ele está no poder por causa do voto do povo. Com o interventor, com a nomeação de um interventor, esse governador vai sair do seu poder, ele é tirado do seu poder e uma outra pessoa é colocada no poder. Essa pessoa ela vai ser nomeada, nesse caso ela vai ser nomeada pelo Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai escolher essa pessoa para governar em nome dele, tá? Então ele vai ser um interventor
que vai governar no lugar do governador que exercia o poder antes. Então Getúlio Vargas ele vai utilizar essa política dos interventores para fazer três coisas. Primeiro, enfraquecer as oligarquias. Então você tem um lugar lá que tem um prefeito, que tem um governador, que foi eleito através de corrupção, com o poder do coronelismo. Getúlio Vargas tira essa pessoa do poder. Ele nomeia um interventor. Quando ele nomeia o interventor, ele faz a segunda coisa importante, que é agradar os seus aliados, que é agradar os tenentes, por exemplo. Porque ele pegava um militar, né, um tenente, e nomeava ele como interventor. Então você enfraquece a oligarquia, você coloca um interventor do tenente no lugar, então você agrada os seus aliados. E uma outra coisa muito importante que Getúlio Vargas fazia era uma centralização política nele, porque os interventores eles eram escolhidos pelo Getúlio Vargas e eles obedeciam a Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, cada vez que ele nomeava um interventor, ele enfraquecia as oligarquias e aumentava o seu poder pessoal, porque todos os interventores obedeciam a Getúlio Vargas, eles eram dependentes de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas utilizou essa política dos interventores para começar a mexer na política brasileira. O problema é que ele fez isso em São Paulo, né? Então ele vai tirar o governador do estado de São Paulo e vai nomear um interventor. E quando ele nomeia esse interventor, os paulistas eles se revoltam, né? E você tem em 1932 uma revolução, né, ou uma tentativa de revolução que é conhecida como a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Então o que aconteceu? Getúlio Vargas nomeia um interventor para o estado de São Paulo. Os paulistas que já não gostavam de Getúlio Vargas, que já estavam contra Getúlio Vargas porque ele era um ditador, né, do Brasil, alguém que estava governando sem ter sido eleito pelo povo, que tinha assumido o poder através de forma revolucionária. Os paulistas, né, que eram os que exerciam o poder por causa da República do Café com Leite, Café Puro, Washington Luiz, tinham um principal, quer dizer, tinham um especial desprezo pelo Getúlio Vargas, né? Então o estado de São Paulo era muito contra o Getúlio Vargas. E quando o Getúlio Vargas nomeia esse interventor, isso é o estopim para provocar uma grande revolta dos paulistas contra o Getúlio Vargas, né? Numa dessas manifestações que você teve a morte desses 4 sujeitos aqui, tá? Então esses 4 sujeitos aqui, eles acabaram morrendo numa das manifestações contra o Getúlio Vargas, e por isso também que esse movimento todo ele vai ter essas siglas MMDC, né, que fazem referência aos nomes desses rapazes aí que morreram nessa manifestação contra o Getúlio Vargas. Então, depois a gente vai ver alguns cartazes, esse MMDC sempre vai aparecer ali, tá? Então, o que aconteceu aqui? Os paulistas se revoltaram contra o governo de Getúlio Vargas e iniciaram uma revolução. A ideia dessa revolução era derrubar o Getúlio Vargas, fazer uma nova constituição para o Brasil, por isso a Revolução Constitucionalista, né? E São Paulo aí se viria livre de Getúlio Vargas. Foi basicamente uma guerra civil que aconteceu no Brasil, de todo mundo contra São Paulo, mais ou menos o que aparece naquele mapa ali, né? Você tem o estado de São Paulo, as tropas de São Paulo, né, o exército formado pelos paulistas lutando contra as outras tropas que eram formadas pelo resto do Brasil. Tá? Então, o grande objetivo deles era uma nova constituição para eles derrubarem Getúlio Vargas, e durante um período aí de aproximadamente 3 meses, os paulistas conseguiram arregimentar suas tropas, levantar fundos para tentar sustentar suas tropas e lutaram contra as tropas legalistas, né, do governo brasileiro, mas acabaram sendo derrotadas. Uma curiosidade aqui, né, é que no final dessa revolução os paulistas já estavam ficando sem munição, sem balas para suas metralhadoras, e uma das formas que eles inventaram de parecer que eles tinham um monte de metralhadoras ainda e tinham um monte de balas são as matracas. Né? Matraca é isso que está aqui do lado. Né? Isso daqui, no meio das batalhas, eles ficavam girando isso para fazer barulho como se fosse uma metralhadora, né? Para parecer que tinha mais armas, né? E tentar assustar as tropas inimigas. Né? É basicamente um dos sinais aí de desespero que você tinha dos paulistas que estavam se vendo sem fundo, sem munição e sabendo que a derrota iria acontecer. Tá? E os paulistas eles acabaram sendo derrotados nessa revolução constitucionalista. Uma das coisas interessantes
né, dessa revolução são os cartazes que circularam em São Paulo durante esse período, né, que são esses cartazes que aparecem aqui do lado, né? Então, um dos cartazes principais que você tem é esse daqui, né? Nesse cartaz, você tem um dos principais símbolos dos paulistas, que é o bandeirante, né? No processo todo de interiorização do Brasil, São Paulo era o centro do qual partiam os bandeirantes. O bandeirante está com o Getúlio Vargas na mão, né? E ele está dizendo assim, ó, abaixo a ditadura, né? E tem uma bandeirinha de São Paulo lá atrás, né? Tem um outro cartaz, que é esse cartaz aqui, né? Que lembra muito um cartaz americano, né, da Primeira Guerra Mundial, tipo, o tio Sam quer você, né, São Paulo precisa de você, você tem um dever a cumprir, né, e olha aqui, você tem a sigla que eu falei, o MMDC, né, os cartazes também eram muito voltados para as mulheres, né, então as mulheres também tinham que se sacrificar, você teve mulheres que doaram joias, né, que doaram os seus pertences e suas posses para tentar levantar fundos para comprar armas, para comprar munição. E também as mulheres foram convocadas para trabalhar como enfermeiras, né, como aparece nesse cartaz que nós temos aqui, né? E um outro, não é bem um cartaz, né, é um diploma que você tem, né, você tem o formato aí de São Paulo com uma imigrante italiana com o lenço na cabeça, né, que é o diploma do correligionário, né, daquele que participou do exército, tá? Então tudo isso são cartazes que circularam em São Paulo durante essa Revolução Constitucionalista. Eu queria terminar essa parte, né, fazendo um questionamento. Existe uma diferença entre revolta e revolução. Revolta é uma tentativa que não dá certo. Então, quando você se revolta contra alguma coisa, você perde e não muda nada, aquilo é uma revolta. Revolução é quando a revolta dá certo e muda alguma coisa. Então, numa revolução, os revoltosos normalmente assumem o poder e mudam a ordem vigente. Por isso que você teve uma série de revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Industrial, que são revoluções que mudaram as coisas. Então, pegar essa revolução de 1932 e chamar ela de revolução é um pouco de exagero, tá? A gente deveria colocar entre aspas, porque a Revolução Constitucionalista ela foi mais uma revolta constitucionalista, porque não derrotaram Getúlio Vargas, não assumiram o poder e não mudaram nada. Eles foram derrotados depois de 3 meses, por isso que não é muito revolução, é mais revolta do que revolução. Depois dessa revolução, Getúlio Vargas achou que era a hora de talvez convocar uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Né? Então, já que eles estavam querendo uma Constituição, Getúlio Vargas, então, atende o anseio popular e em 1932 ele convoca uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, em 1934, vai apresentar uma Constituição nova para o Brasil. Essa Constituição tem algumas características que são importantes, tá? Primeira característica importante é a respeito do voto. O voto passa a ser secreto, né? Por que é importante o voto ser secreto? Porque você evita o voto de cabresto que existia lá na República Oligárquica, né? Onde é que o coronel mandava as pessoas votarem no candidato dele. Então, o voto secreto vai evitar isso. E uma outra característica é que o voto se torna universal. E nesse caso ele se torna universal mesmo, porque agora você vai ter um conjunto de pessoas que antes não podiam votar e que na Constituição de 34 vão poder votar pela primeira vez. E esse conjunto de pessoas são as mulheres. Tá? Então, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres vão ser incluídas como eleitoras, né, e depois também vão poder participar da vida pública, ser eleitas como deputadas, tá, na Constituição de 34. E uma outra característica que a gente tem é que a Constituição de 34 e depois a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela vai dar uma série de direitos aos trabalhadores. Então, Getúlio Vargas vai pegar uma série de direitos como regulamentação de salário mínimo, jornada de trabalho, mínimo de trabalho diário, de trabalho semanal, férias remuneradas, que são uma série de direitos dos trabalhadores e vai colocar isso sob forma de lei, né, que fazia parte da característica do populismo do Getúlio Vargas, dar esses direitos para os trabalhadores e se colocar como o pai dos pobres. Tá? Então essas são as características principais da Constituição de 34. Nessa Constituição,
ela vai ser marcada também por uma eleição que vai acontecer, uma eleição indireta, os deputados lá escolhem alguém como presidente, e adivinha quem que vai ser escolhido como presidente do Brasil? Getúlio Vargas. Começa então a segunda fase do governo de Getúlio Vargas, que é conhecido como o governo constitucional. Mas o governo constitucional a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.